nossos cumprimentos a todos e vamos dar continuidade ao estudo do livro Divaldo Franco Responde, volume 1, onde será abordado agora sobre mortes prematuras. Falaremos sobre as mortes trágicas, a chegada da criança no mundo espiritual, a bulimia e anorexia, jovem suicida, gestação que não chega ao fim, vítimas de violência, pais dos que cometeram crimes e mensagem para os pais que não se conformam com a morte do filho. Vamos entender um pouquinho sobre essas mortes prematuras na visão espírita, que não são entendidas como injustiças divinas, mas como acontecimentos que precisam ser analisados à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito e do planejamento reencarnatório. O espírito, antes de reencarnar, participa do planejamento da sua existência corporal, escolhendo, com o auxílio de espíritos mais elevados, provas e experiências necessárias ao seu progresso. Assim, uma vida curta pode ter sido prevista ou aceita pelo próprio espírito. Uma morte prematura pode representar uma prova ou uma expiação. Uma prova cuja existência é difícil para o espírito ou para os familiares, visando aprendizado, desapego ou fortalecimento moral. Como pode ser uma expiação, consequência de escolhas equivocadas em vidas passadas, não como um castigo, mas como oportunidade de reajuste. Nem toda morte precoce é expiação. Muitas são apenas provas breves. Nem tudo está rigidamente determinado. O livre-arbítrio pode ser alterado no curso da vida. Atos imprudentes, violências, vícios ou decisões alheias podem interromper uma encarnação antes do previsto. Ainda assim, nada ocorre fora do conhecimento divino. Deus é justo, bom, misericordioso. Deus é justo porque nada acontece sem razão. Bom porque jamais impõe sofrimentos inúteis. E misericordioso porque sempre oferece novas oportunidades de aprendizado. Antes de passarmos para as perguntas e respostas do livro, vamos abordar rapidamente sobre o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, sobre as mortes prematuras. Nelas verificamos que uma vida interrompida cedo não é inútil nem injusta, mesmo quando aos olhos humanos parecem sem sentido. Observamos que o corpo é apenas um instrumento temporário. Quando esse instrumento já cumpriu sua função para o espírito, a morte pode ocorrer, mesmo cedo. Há espíritos que precisam de longas existências, ou apenas de passagens breves. Alguns reencarnam para despertar sentimentos, como o amor, a compaixão, a resignação, para provar a fé e a força moral dos familiares,
quitar compromissos espirituais específicos. Nesse caso, a encarnação curta já cumpriu sua finalidade. Também observamos que a morte prematura pode ser um benefício, e isso ocorre quando o espírito ainda não teria forças para resistir às tentações da vida, ou uma existência longa que poderia levá-lo a quedas morais maiores. Nenhuma vida é desperdiçada, nada fica inacabado. O que não foi vivido será retomado em outra encarnação. E o espírito continua sua marcha evolutiva sem prejuízo. E para nós, encarnados, devemos ter consciência de não revoltar-nos diante das perdas, confiar na justiça divina, cultivar a resignação ativa, que é a dor mais a esperança. Lembrar que a separação é temporária. Passaremos agora à primeira pergunta relacionada ao motivo das mortes prematuras, onde a pergunta é a seguinte, dirigida ao Divaldo Franco. O ciclo natural da vida é que os pais morram antes dos filhos. Quando se dá o inverso e os filhos morrem primeiro, existe muita dor, muito sofrimento, tanto para os pais como para os demais familiares. Nesse contexto, qual é a razão de crianças em tão tenra idade desenvolverem doenças graves como a AIDS e o câncer? E Divaldo nos dá a seguinte resposta. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz uma bela abordagem sobre as mortes prematuras. Essas desencarnações prematuras estão dentro da ficha evolutiva, não somente daqueles que devem retornar, que vêm à Terra apressadamente para cumprir um período que lhes ficou faltando em experiências anteriores, mas também para propiciar àqueles que os amam a oportunidade de reflexão. A vida examinada do plano físico para o mundo espiritual é feita de incógnitas, mas no sentido inverso, do plano espiritual para o físico, é muito diferente. Sem dúvida, a morte, sobre qualquer aspecto, é considerada uma grande ceifadora de alegrias. Mas do ponto de vista espírita, é uma provação. Provação para os pais, não para a criança que se foi. O espírito, no corpo infantil, liberta-se e, ao libertar-se do antigo débito, prossegue em evolução, em melhores condições. No entanto, para quem fica, a dor, a frustração, constituem testemunhos muito sérios que devem levar a profundas reflexões a respeito dos nossos limites e da imortalidade e da sabedoria de Deus. Nessa provação, que muitas vezes tem um caráter expiatório, porque os genitores não conseguem superá-la com facilidade, o indivíduo deve voltar-se para os porquês e buscar em Deus a única solução, aliviando a dor com a certeza do reencontro no futuro. Cumprida a provação, o espírito retorna para continuar o processo de afetividade, renascendo no mesmo reduto doméstico
ou através de outros corpos, e acercando-se do antigo lar, prolongando a convivência que momentaneamente ficou interrompida. Uma outra pergunta foi formulada a respeito desse tema. Nas mortes trágicas, uma criança que morre de forma trágica nasce predestinada a morrer daquela forma? E a resposta é não. Não há uma destinação para o fatalismo negativo. Uma criança que é vítima de uma situação deplorável pela imprudência ou perversidade, pela alucinação humana ou pelos fatores hoje existentes na Terra, não estava programada para morrer desta forma, porque essa fatalidade anularia a lei do livre-arbítrio. Desencarnar é uma fatalidade, mas isso ocorrerá de maneira compatível com o mérito ou o débito que traga de existências passadas. Se é um débito muito forte, as circunstâncias naturalmente se apresentarão dolorosas, lamentáveis e chocantes. Se é de menor importância, a sua desencarnação será suave e sem traumas. Soubemos recentemente de uma desencarnação de uma criança que foi arrastada quarteirões seguidos por jovens alucinados. Ela não necessitava daquilo para evoluir, pois que o primeiro impacto da queda ocorreu uma contusão cerebral e, portanto, o espírito já não experimenta nenhuma sensação de dor, sendo trágico o fato pelos efeitos que defluem, por atentar contra tudo que é nobre, digno de estágio de evolução e ética que já existe em nós. Esse traumatismo craniano bloqueia de imediato a sensibilidade, como nos acidentes aéreos e outros. Ao primeiro impacto, os nossos nervos, melhor dizendo, as nossas artérias e os vasos explodem em razão da alta velocidade. E então a morte é imediata, impedindo que os espíritos sofram. O sofrimento advém pelo apego à matéria, em razão da sensualidade, porque cada qual desencarna conforme se encontra moralmente. O sensualista, do ponto de vista geral, os gozadores dos prazeres, das comodidades, apegam-se aos despojos e não se conformam em abandoná-los, experimentando as dores morais que não pertencem ao gênero de morte, mas à própria condição espiritual. Para enriquecer sobre o tema, vemos que no livro Céu e Inferno, na segunda parte, Kardec analisa diversos relatos de espíritos que morreram tragicamente e demonstra que o estado espiritual após a morte depende da conduta moral, não do tipo de morte. Espíritos bons podem sofrer perturbação momentânea, mas logo são amparados. Espíritos mais materializados podem sentir uma confusão maior, mas nunca ficam abandonados. Mesmo nas mortes violentas ou inesperadas, o espírito é socorrido por equipes espirituais. No livro Sexo e Vida, Emmanuel deixa bem claro que as provas mais rudes não surgem para destruir o espírito, mas para educá-lo.
e esclarece que sofrimentos e limitações, inclusive na morte prematura, não são punições arbitrárias, mas recursos educativos. E que cada criatura recebe da vida aquilo que necessita para a própria evolução. Esse princípio explica por que algumas existências são longas e outras breves. Cada espírito recebe o tempo necessário, não o desejado. E assim nós vamos concluindo para hoje, desejando a todos muita paz, muita harmonia e até daqui 15 dias. Muito obrigada.